Alô, alô, empreendedores e empreendedoras! Convocação especial. Isso aí, Godoy, agita uma galera. Todo mundo aqui nesse palco maravilhoso, com essas mulheres incríveis, que nós iremos começar um painel falando de comunidades. Vem para cá todo mundo, vem para cá para a gente trazer aqui um painel super interessante, com mulheres engajadas, de comunidades do estado de São Paulo, para a gente debater um pouco, né, meninas, sobre como que a gente pode utilizar aí as comunidades de startup para alavancarem os negócios locais, ok? Vamos todo mundo para cá, podem vir, podem sentar. Certo. Testando. Vamos lá? Sim. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Karina Martins, estarei com vocês aqui nesse painel com outras mulheres incríveis, que eu não vou apresentar, porque eu acho que seria injusto eu fazer uma apresentação dessas mulheres que são tão maravilhosas, e eu acho que elas mesmas vão conseguir trazer uma apresentação incrível aí sobre elas, mas também sobre as suas comunidades. Estou aqui representando a comunidade Caiçara Valley, que é da Baixada Santista, a nossa comunidade de startups. E eu gostaria de convidar aqui as nossas mulheres maravilhosas para que também se apresentassem, meninas, dizendo o nome de vocês, qual a comunidade de vocês e por que vocês tiveram aí esse instinto, essa vontade de fazer parte ou de criar essas comunidades da qual vocês representam. Combinado? Quer começar, Laura? Olá, boa tarde, sou a Laura Gurgel. A comunidade onde estou falando é a 011, que é da cidade de São Paulo. E, bom, eu faço parte da comunidade já, acho que bem uns 8 anos aí, desde antes dela ter esse nome. E eu me engajo muito porque eu acredito no potencial que uma comunidade tem de reunir pessoas em prol de um objetivo e de fazer com que todos possam se desenvolver juntos. Só um minutinho. Eu ia deixar a Lu se apresentar, mas vou antecipar aqui. Hoje estou como Sebrae for Startups, então um papel um pouquinho diferente, um papel mais profissional de participação em comunidade, para falar para, além do que eu faço voluntariamente, o que eu faço profissionalmente também pelo Sebrae, fomentando comunidades de startups ao redor do Brasil. A gente tem aí a comunidade 645 está presente, que, para quem não sabe, é o número de municípios da cidade de São Paulo. Então, acho que na conversa que a gente vai ter aqui, eu vou puxar um pouquinho mais para o que eu tenho visto no estado de São Paulo, mas também sou cria da 011, né? Sou de São Paulo, capital, nascida e criada. E eu não me apresentei, né? Isadora Zalim, gente. Muito prazer. Agora sim, desculpa. Eu sou Juliana, eu sou advogada ambiental, adoro impacto. Tenho uma Green Tech, eu amo tudo isso que as meninas falaram, mas hoje eu estou representando Barretos, representando a minha comunidade. Hoje a gente está aqui, Bruto Valley, para mostrar que o interior aqui também está presente e a gente está todas unidas aqui. Que lindona. Vocês viram só o potencial dessas mulheres, né? De onde elas vêm, as comunidades que elas representam. Então, esse nosso papo hoje aqui vai ser bem interessante para a gente conseguir entender como que é esse ecossistema de comunidades, porque tem muita gente que ainda fala, nossa, mas como fazer parte de uma comunidade? Para que serve? Ainda tem muitas dúvidas em relação a isso. Mas queria trazer para vocês uma primeira pergunta aqui. Como que as startups, as comunidades de startups do estado de São Paulo, como que elas vêm apoiando o empreendedorismo nas suas regiões? Como que vocês enxergam isso? Realmente elas estão agregando, trazendo valor e de que forma? Bom, eu vou falar pela 011, que é a minha realidade. Eu vejo que a gente faz muito esforço para trazer novas pessoas e fazer com que essas pessoas possam se engajar com a gente e com as atividades que a gente propõe. A ideia aí é que o empreendedor mais experiente ou que já faz parte da comunidade há mais tempo possa ajudar esses novos empreendedores. E a gente parte do princípio de que esse sentimento de receber ajuda faça com que esse empreendedor, quando maduro, devolva essa ajuda.
E aí, por meio dessas conexões, a gente faz com que outras entidades do ecossistema, corporações, órgãos como o Sebrae, que são super importantes nesse momento, enfim, instituições acadêmicas, por aí vai, possam fazer parte também e ajudar nesse desenvolvimento, nessa formação. Se a gente depende de eventos de fomento de empreendedorismo, da própria academia, para trazer essas ideias e fazer esses empreendedores emergirem, eu acho que o papel da comunidade é ajudá-los a continuar seguindo, porque não é fácil. Empreender é aquela dor que a gente sente, gosta, mas quando a gente vai junto, dói bem menos e é muito mais agradável. Quer falar como Bruto? A experiência aí que a Bruto está trazendo, acho que é legal. Depois eu complemento com alguma coisa. Vamos começar então pelo nome, né? Bruto Valley. Às vezes o pessoal olha e acha que Barretos, Bruto, né, deve ser da cultura. Na verdade, não, é resiliência. Porque a comunidade lá, ela surgiu de um modelo tradicional. E eles viam a necessidade de trazer não para só as startups, mas para a cidade toda a inovação. Então, a Bruto Valley, ela nasceu com o compromisso de estar trazendo para Barretos uma cultura de inovação. E a gente não podia ser muito diferente. A gente começou chamando os atores, comunicando as corporates, trazendo a comunidade em eventos, mas principalmente fomentando fóruns participativos e ações. Partindo daí, hoje nós temos 9 grupos de trabalho que são relacionados aos principais problemas do município. E nós discutimos isso periodicamente e trazemos soluções de fora com o pessoal do Sebrae, da ABS, das outras comunidades, porque a gente entende que a cultura de inovação ela depende não só de conectar quem está dentro, mas quem está fora também. Isso é muito importante, é o olhar fora da caixinha, né? Legal, acho que a Laura falou sobre trazer novas pessoas, você também falou sobre empreender, né? É solitário, e aí, como instituição, falando aqui, essa área de apoio a fomento a comunidades de startups, ela existe justamente para que a gente tenha mais pessoas se ajudando em cada lugar do estado. Então, como a jornada empreendedora ela acaba sendo bastante solitária, comunidades têm o papel de trazer um pouco mais de velocidade para o crescimento, de conexão com outros empreendedores, de aprender com os erros dos outros, não cometer os mesmos erros. Então, a comunidade ela traz tudo isso para quem está começando a empreender, para quem está empreendendo. Tem milhões de desafios essa jornada e a comunidade serve justamente para isso. Envolver os atores é bom para que a gente tenha, dentro de uma mesma cidade, né, de uma mesma comunidade, estruturas de apoio. Mas a comunidade ela tem que ser independente. E até falando isso como Sebrae, a gente quer que a comunidade seja essa fortaleza para empreendedores. Então, que a gente fala bastante de comunidades como uma peça importante para fazer com que as coisas funcionem e avancem. Então, a comunidade pode e deveria exigir também esse apoio, mas não depender de ninguém. Já puxando aí para uns assuntos um pouco mais polêmicos, mas que acho que a gente tem que discutir também. Claro, com certeza. E a Isa falou muito sobre fortaleza, né? Que as comunidades deveriam ser. E a gente passou por um período super conturbado, difícil. Esse período de pandemia, agora a gente está assim nesse período meio pós-pandemia, que ainda não terminou, né? E a gente sabe que muitas comunidades enfrentaram dificuldades. Algumas com dificuldades sobre não conseguirem se organizar virtualmente, o engajamento, né? E agora, nessa retomada, como que vocês enxergam quais os maiores desafios que as comunidades enfrentam nesse momento de dar esse start, de fazer essa virada para fazer acontecer? Porque muitas ficaram paradas, né? Paradas, sem ações, sem eventos, e todo mundo tentando ali sobreviver, né? E correr com outros projetos, outras coisas. Então, o que vocês enxergam que são as maiores barreiras e desafios, e como que a gente vira essa chavinha nesse momento? Aí é um assunto muito importante, porque Barretos é uma estância turística, e nós tínhamos um único evento no município,
que é a Festa do Peão de Barretos, e um único hospital que move o turismo também, que é o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer. Que os dois sofreram um intenso assim, turbilhão de problemas durante a pandemia, de reabrir, de fechar, de não ter atendimento, de não ter público. Então, o comércio, que já era tradicional, ele se viu numa posição muito difícil. Ele se viu não só rompendo, mas sem espaço para ampliar. E aí foi aonde ele veio buscar a comunidade. E o mais legal de Barretos é que os agentes da comunidade, eles estão junto com o município em todo. Por isso que quando é tão importante a gente falar que uma comunidade, ela não é uma pessoa jurídica apenas, ela não tem um CNPJ. A comunidade, ela é a união de agentes. E aí é importante a gente lembrar que entra os agentes públicos, que é a prefeitura, por exemplo, entra os privados, entra as startups, entra todo esse sistema, mas que todos eles estão ali por uma cultura, por uma causa. Eles estão ali para se unir e fazer acontecer. E em Barretos isso foi muito importante, porque a comunidade é que tem feito com que a cidade tenha alavancado economicamente, tenha sobrevivido após o turismo, porque esse recurso já não existe mais no município. Então, hoje o município está se reinventando e as corporates estão apoiando a gente junto com a prefeitura. Então, hoje está todos muito unidos ali. E isso eu acho que não traz um ganho só para a comunidade ou para a localidade, mas para a sociedade em si, porque a gente já começou a influenciar até a região. Isso é bem legal. Que legal. Eu fico empolgada de escutar essas histórias, né, de como as comunidades conseguiram ultrapassar a barreira do físico. Antes da pandemia, a gente era muito arroz de festa também, né? Muito SW, então todo mundo durante a pandemia deu aquele baque, né? Esfriou muita gente, enfim, mudou de carreira, mudou de cidade. Então a gente tem agora uma retomada ainda complicada, ainda difícil, mas com novos ares também, novas formações de pessoas. Acho que a única coisa que a gente ganhou com a pandemia foi a quebra das barreiras geográficas. Então, como cidades próximas, essa comunicação ficou um pouco mais recorrente. E aí também, como Estado, a gente também preza por essa troca entre comunidades, porque, no fim, está todo mundo sofrendo as mesmas coisas, né? Sofrendo casos parecidos, assim. Então, várias comunidades de lugares diferentes conseguem trocar. Isso tem acontecido mais com a retomada do presencial, mas aconteceu lá no começo da pandemia também, quando todo mundo estava no online, 100% online, nessa troca de experiência que eu acho que é muito justa. Então, a gente agora está num modelo híbrido também de comunidades, com muita coisa acontecendo online, ou que nem está acontecendo aqui a campus, né? Estamos presencialmente, mas está sendo transmitido online, o que é muito bom para quem não pôde estar presente fisicamente em São Paulo, capital. Então, a gente conseguiu dar acesso à informação para mais pessoas. Agora, o quanto essas pessoas também querem e estão aptas, dispostas, disponíveis, com vontade de apoiar a própria comunidade, isso é outros 500. Acho que a gente tem um caminho ainda a percorrer para trazer mais pessoas de diferentes realidades, inclusive, para dentro da comunidade. Então, como que a gente consegue fazer com que a comunidade seja mais diversa, seja mais empática também, mais aberta e receba pessoas de diferentes trajetórias, diferentes localidades, diferentes expertises, tudo de uma forma mais carinhosa também, pós esse período tão conturbado que a gente viveu. Eu sigo na linha do que a Isa falou. Acho que se tem uma coisa para a gente, não vou desagradecer, porque, pelo amor de Deus, mas se tem uma lição que a gente tira daí é que na hora que estava todo mundo muito engajado e que veio a pandemia e parou tudo, a gente foi obrigado a usar a técnica da máscara do avião, né? Então, principalmente os empreendedores tiveram que parar, olhar para o próprio umbigo, porque o empreendedor sem uma renda, o empreendedor sem condições não consegue ajudar outras pessoas, não consegue ajudar a comunidade. E depois foi uma coisa meio de tipo, gente, daqui a pouco eu volto, sabe? Para depois a gente retomar a comunidade. Esse é o maior desafio para mim. Porque a gente conseguiu atingir muitas pessoas, como a Isa mesma colocou, e colocou muito bem, a gente tirou as barreiras físicas, a gente provavelmente é muito mais acessível e acessado por
pessoas que estavam, eu vou chamar de periferia, mas fora do centro das comunidades, que é sensacional e essencial para que a gente possa aprender. E a gente volta, os empreendedores que tiveram que parar, voltam com novos conhecimentos e prontos para conhecer novas pessoas. E agora sim, entendendo que precisam ser um pouco mais receptivos, porque a minha realidade não é a sua, mas a gente passou por um perrengue que foi comum a todo mundo, sabe? Então, eu acho que deu uma melhorada, pelo menos nisso. Então, para mim, o grande desafio agora é como é que eu volto para o presencial e permito que as pessoas que só conseguiram me acessar, porque não tinha que pagar por deslocamento, porque elas poderiam ocupar o espaço mesmo que virtualmente, possam passar a ocupar o espaço e as posições de liderança, mesmo que momentaneamente, no físico. Essa é a outra baita problemática que a gente precisa pensar em como resolver, em como atrair pessoas e possibilitar essa conexão, né? Para não excluir quem veio só pelo online e agora não consegue mais estar presencialmente, porque a gente sabe que tudo existe um gasto, né? Não só de tempo, mas financeiro também. Aqui, a própria Campus, Exato. né? A gente teve o ano passado a edição online para 6 países da América Latina, né? Eu estava lá apresentando em estúdio, 3 dias de estúdio, apresentando evento, e palestrantes do mundo todo entrando no link com a gente. Várias pessoas puderam participar, né? Não tinha questões logísticas como aqui, né? Hoje em dia, você fala, nossa, preciso me deslocar até São Paulo, pensar em hospedagem ou barraca e tudo. Então, impacta realmente muito, né, nessas conexões. Foi um insight bem interessante, Laura, porque a gente fala muito sobre retomada, sobre vamos fazer mais ações, mais eventos, mas é isso, é sobre incluir essas pessoas que também estiveram com a gente lá no online. Como que a gente traz isso, né? O que a gente pode pensar, né? O formato híbrido, como a gente está fazendo agora, tem algum outro caminho, alguma outra solução? O que a gente pode ir testando, né? Que pode ser que dê resultado, né? Isso sobre... Nossa, o pessoal está animado lá. Sobre as comunidades, né, nesse período de pandemia, eu queria até frisar uma coisa, trazer um insight da minha comunidade. Eu sou da Baixada Santista. Quando explodiu a pandemia, nós estávamos iniciando o nosso movimento da nossa comunidade da Caiçara Valley. No final do ano de 2019, a gente fez um SW, Laura esteve lá até com a gente, Isa também, e mais um monte de gente bacana. E ali começou a nascer a nossa comunidade, e aí explodiu a pandemia. Então ficou todo mundo também meio perdido, meio sem rumo. Como assim, né? Como que a gente está criando uma comunidade agora e agora precisamos sobreviver, né? Então, impactou em diferentes níveis. Tanto a 011, que já era uma comunidade consolidada, já tinha sua agenda de eventos e tudo, até mesmo as comunidades que estavam nascendo ali, né? Que aí ficou todo mundo... a verdade é, tanto as que já estavam estruturadas, quanto quem estava começando, não teve uma que falou, não estou perdida, né? Não sei o que fazer nesse momento, como apoiar. Ninguém soube, né, Laura? Foi um baque para todo mundo, todo mundo mesmo, assim, surreal. E aí, com isso, eu trago outras 2 questões aqui, que uma meio que puxa a outra, né? Sobre a questão de como que a gente consegue criar comunidades mais engajadas e também atrair novas lideranças para continuidade, porque a gente sabe que a vida vai mudando, os nossos momentos também, então você pode mudar de cidade, mudar de emprego, ter uma disponibilidade maior ou menor em relação a isso, para dedicar aí a sua comunidade. E aí é importante a gente pensar como que a gente cria uma comunidade engajada e que também faça com que surjam novas lideranças para que ela tenha continuidade. Como que vocês... A gente sabe que não existe receita de bolo, não é nada disso, mas que dicas que vocês dão para outras comunidades? Eu vou como a tia velha da casa. Eu acho que não tem receita de bolo, mas tem uma constância que é exigida aí, que a gente esquece às vezes porque a gente está no fogo, né? Você está ali no meio do incêndio, você precisa fazer alguma coisa e não dá tempo de esperar. Eu acho que no começo foi muito meia dúzia ali, fazendo o que achava que estava certo, procurando outras pessoas e tentando fazer a coisa se desenrolar, né? O problema é, depois de um tempo, essas pessoas param de ensinar para as outras. Porque fica tão óbvio, tão instintivo, que você acha que... Como você não sabe? Como assim? Como?
Você chegou aqui agora, faz 10 minutos inteiros que você está aqui e você não sabe. Então, acho que falta muito essa passagem de bastão. E foi uma coisa que a gente discutiu muito no evento que reuniu todo mundo, que é, não dá para você olhar para a pessoa e falar assim, estou passando o bastão para você, pega e joga. Assim. Você tem que passar o bastão para a pessoa, explicar, ficar disponível para ajudar e não necessariamente, na hora que a pessoa tem uma dificuldade, falar, dá licença que eu faço para você. Essa pessoa nunca vai aprender. E aí, eu acho que em algumas comunidades, ou com algumas pessoas, porque eu acho que é muito individual isso, assim, a comunidade precisa ter um propósito comum e um propósito individual. Eu acho que o meu propósito em participar da comunidade não necessariamente é o mesmo que o seu, mas o nosso propósito como comunidade é o mesmo, quase que via de regra. Se isso não é respeitado, não tem senso de pertencimento. E se eu não pertenço, eu não ajudo. E eu não quero fazer parte, eu não tenho vontade nenhuma de fazer aquilo aí adiante. Isso é problemático. Então, quando você começa a se preocupar em passar o bastão delicadamente, sem agredir o amiguinho, sabe aquela coisa? Em ajudar, ensinar, propagar essa cultura. E mais importante, entender que a liderança é uma situação e não é um cargo vitalício que você vai ocupar ali e ficar ali para sempre decidindo como as coisas funcionam, tende a fluir. Porque você sabe que você está líder e que talvez no próximo momento você não esteja mais. E não é porque é um jogo de poder, é porque você não tem mais tempo, ou porque os seus interesses mudaram, ou porque você continua desejando o melhor para a tua comunidade, mas você não pode estar ali naquele momento. Deixar a outra pessoa ocupar o espaço. De que maneira a gente vai incluir as pessoas do online, se elas não podem estar presentes, seja por uma razão financeira, ou de tempo, ou qualquer outra coisa, aquela pessoa não é menos que você. Ela precisa ter o direito de ocupar o espaço tanto quanto você teve quando você ocupou. Então, acho que falta um pouco dessa visão e de cultivar essa visão também, de como é que eu posso abrir caminho, segurar a porta aberta para os próximos passarem e não simplesmente fechar a porta agora porque já está resolvido, sabe? Então, tem muito dos líderes se entenderem e da comunidade se entender também. O que me leva até a minha comunidade, por que eu estou ali e por que a minha comunidade existe, para que ela está ali. Isso tende a ajudar um pouquinho mais esse engajamento, mas é um esforço coletivo. Boa, queria comentar a liderança situacional que a Laura trouxe aqui, super importante, porque quando a gente está líder, a gente quer entregar o melhor, a gente quer fazer diferença na jornada da empreendedora, do empreendedor ali da minha cidade, trazer benefícios para ela, oportunidades, enfim. Mas como fazer isso ao mesmo tempo que você treina outras pessoas, está disponível? Não é simples, né? A gente tem pouco tempo aí para dedicar para a comunidade, porque, enfim, é um trabalho voluntário, part-time, não tem as obrigações, apesar de ser um trabalho, né? A gente brinca que não é só porque é voluntário que não é um trabalho. Então, como que a gente consegue se comprometer e também fazer com que as pessoas entendam que existe um compromisso de atuação pela comunidade, que se você não puder contribuir, é melhor você avisar, falar, do que permanecer ali sem poder entregar, atrapalhando quem poderia estar fazendo. Então, a parte de não jogar o bastão é muito boa, porque a gente costuma fazer muito isso. E aí, só mais uma especificação, esse evento que a Laura falou foi o Camp, e aí eu vou puxar a sardinha. Conta tudo. Um final de semana maravilhoso desses, a gente tem que contar. Conta como foi. Legal. O Startup Camp foi uma iniciativa do Sebrae for Startups para reunir, de fato, algumas comunidades. Então, não foi todo mundo, foram algumas comunidades só selecionadas para essa edição, para esse ano, em que a gente chamou aquelas pessoas velhas de casa, que a Laura usou o termo aqui também, aí eu estou retomando, tia velha... tia velha de comunidade, e também pessoas mais recentes que tiveram um papel muito importante durante a pandemia, né? Como que muitas vezes elas ainda não tinham tido um final de semana inteiro dedicado, sem nada, né, atrapalhando, para discutir o que fazer pela comunidade, quais estratégias, quais eram e quais são, de fato, importantes métricas a serem executadas, controladas, como que a gente mede, como que a gente melhora. Então, fica aí para vocês que estão assistindo, acompanhando a gente, um pouquinho mais sobre o que é o Startup Camp. Ele vai acontecer de novo ano que vem.
pelo menos pelos próximos 3 anos, eu sei que está garantido. E aí a gente tem outros programas também do Sebrae apoiando essa retomada de comunidades. O programa Comunidade 645 é um desses programas, ele está todo online, mas ele fomenta comunidades locais. Então, a parte que me toca, né, a parte que eu consigo fazer online, eu faço online, chamando várias pessoas para contarem as suas histórias, cases de sucesso, o que deu certo na comunidade, mas eu prezo muito e prego para que as pessoas tragam novas pessoas para esse movimento. Então, quanto a gente que está envolvido com comunidades mais tempo, consegue propor ferramentas para que novas pessoas consigam acelerar nessa jornada de crescimento dentro do que é uma comunidade startup. Porque, assim, eu não entendi o que era uma comunidade startup pela primeira vez que eu ouvi. Vocês entenderam? De primeira? Qual foi a percepção de vocês? E aí eu vou passar a palavra. Aí sobrou para mim, né? Olha, quando eu fui para a comunidade, eu entendi que era um acolhimento. Eu entendi que era um movimento social. E aí é um pouco difícil falar, até porque eu sou advogada e aí eu poderia usar uns termos mais técnicos, mas a gente tem uma visão de sociedade civil como altamente impactante, até porque tem uma coisa que se chama advocacy, que é um movimento onde a sociedade civil ela cobra do Estado que projete políticas públicas acertativas, políticas públicas que são necessárias e que muitas vezes não estão sendo aplicadas. E que muitas vezes a gente quer colocar na mão de um governante, quando a gente teria que estar cobrando dele também, não é só a responsabilidade dele. Porque a sociedade elege, mas ela tem esse direito de cobrar. Então, quando eu vim para a comunidade, eu já tinha essa ideia. E aí eu vi uma coisa linda, que era um movimento de sociedade 5.0, que é outro termo técnico, que é voltado à humanização, onde a gente entende que as cidades inteligentes, elas vêm da cidadania inteligente. Então, se você não ajuda o teu próximo, se você não está junto com ele, se você não tem um limite de comunidade, se você está desrespeitando a você mesmo, porque aquilo vai refletir em você. Tudo que você supera os limites refletem em você. Então, a comunidade ela é parceira no sentido de dou a mão ao meu próximo e vamos caminhar junto para uma jornada e um propósito. Isso lá em Barretos é visível. A gente tem uma rotação, nem sempre os agentes estão juntos, mas estão sempre sendo consultados. E aí o digital ajudou muito, porque hoje as comunidades, a gente faz happy hour, que lá são os Bruto Beers, são os nossos meetups, a gente adora um presencial, Barretos adora uma festa, mas nós estamos toda semana ligados, seja pelo Telegram, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais. A gente toda semana faz uma reunião com grupos participativos para ver o que evoluiu, o que a gente poderia melhorar, quais eventos melhorar. Essa comunicação constante é o que faz a comunidade em si se manter e crescer. Quer comentar sobre como vocês conseguiram trazer novos voluntários? Porque também acho que é a pauta. É um assunto legal. Vocês trouxeram aí novas lideranças. Eu sou um exemplo. Eu sou muito recente na comunidade. Eu estou em Barretos há 3 anos, basicamente. Fui para lá por conta de uma doença familiar. E eu sempre buscava, porque eu sou paulista, eu buscava muito isso lá e não encontrava. E por ser advogada, um ente da comunidade de advogados viu que eu tinha sinergia e me convidou. Nós lá buscamos em todos os lugares. Como nós temos atores, nós levamos todos os eventos em todas as áreas e tentamos buscar. Quando a pessoa chega na comunidade, a gente abraça ela. A gente vê, peraí, qual o seu potencial? O que você imagina para a cidade? O que você quer desenhar? No meu caso, por exemplo, a primeira vez que eu estive lá foi a liderança feminina, porque Barretos tem uma cultura forte, paternalista. E aí as mulheres nunca tiveram muito espaço. E era uma comunidade que só tinha homem quando eu cheguei. E aí eu fui convidada por um advogado e eu falei assim, gente, Bruto, não tem mulher e tal. Aí ele falou assim, é uma ótima oportunidade para levar a causa. E foi onde eu mais
comprei e eles me apoiaram em todos os momentos. O primeiro Startup One que fizeram na cidade foi sobre empreendedorismo feminino. Depois ainda tiveram mais 2 eventos me indicando para a liderança nesse sentido. E isso tem crescido na cidade e nós estivemos motivando. Hoje nós já temos mais agentes, temos tipo umas 5 meninas que estão participando ativamente como líderes e a gente está fazendo aquilo de compartilhar o bastão, não jogar em ninguém, de ter o respeito, de ter o carinho e de estar ajudando também nas dificuldades deles também, porque cada um é voluntário. Então nem sempre eu posso estar, eu quero estar, mas nem sempre eu posso. Então às vezes é legal a gente sentar e compartilhar o que está tendo nos eventos. Esse camp mesmo, eu levei a cartinha que todo mundo recebeu, uma cartinha com mensagens de todo mundo, eu compartilhei com todo mundo no Meetup lá, que foi o Brutobir, para comemorar o Top 10 da Awards, que somos comunidade revelação, e foi maravilhoso. Eu acho que é um aprendizado ótimo. A comunidade está ali para unir um propósito. Legal. E aí vocês trouxeram algumas coisas aqui interessantes. Eu queria só complementar algo sobre o acampamento, Startup Camp, que foi um final de semana incrível aí, que nós 4 estávamos juntas nesse acampamento em Serra Negra, mas que foi interessante. A Laura falou, olha, já sou velha de casa. O mais legal era o networking que a gente conseguiu ali. Porque você imagina só, você estar com outras lideranças do estado de São Paulo, então comunidades que eram ali embrionárias, que estavam começando e chegavam, por exemplo, Laura, e aí, me conta, desafios da 011 e tudo. Então esse match, essa conexão das startups que já estavam estabelecidas com as novas fez toda a diferença, né, meninas? Acho que isso foi muito bacana. E vocês puxaram um ponto aqui, que eu já ia entrar nesse ponto, que é como que a gente consegue trazer mais lideranças femininas para dentro das comunidades? Porque, assim, a gente sabe que é muito difícil, né? A gente conseguir, muitas vezes, quebrar barreiras, conseguir conquistar o nosso espaço, que é por direito, e, às vezes, atrair outras mulheres também engajadas para participarem com a gente. Digo isso porque fiquei muitos anos em outra comunidade do GBG São Paulo, e a gente viveu alguns períodos assim. Por exemplo, teve um período que a gente ficou por pelo menos 3 anos com o nosso grupo de managers e eu era a única mulher. Nós éramos em 5 pessoas e eu era a única mulher. Todas as vezes que eu falava, deixa eu trazer uma mulher, deixa eu trazer alguma mulher junto. Aí, às vezes, participava de um encontro, outro, alguma coisa. E às vezes, mas eu tenho outras demandas, não vou dar conta. A gente tinha uma dificuldade, realmente, de trazer outras mulheres. E é um desafio que várias comunidades, às vezes, têm também, né? Por quê? É complexo, né? Você está numa comunidade, às vezes, só com homens, e você tem que lutar muito mais para fazer valer as suas ideias e tudo. Como que vocês enxergam isso? Como que a gente pode trazer mais mulheres para dentro das lideranças de comunidades? Eu entendo que é criando um ambiente seguro. Eu acho que você ser a primeira, como é o caso dela, por exemplo, não deve ter sido fácil, com certeza não foi e não é, mas a partir do momento em que ela está ali, que ela consegue se firmar como uma líder de comunidade e que ela tem o poder de movimentar a comunidade a favor disso, é uma causa que, como você falou, né, que vale a pena comprar e vale a pena fazer, a função dela passa a ser um pouco mais pesada, mas é melhor. A função dela agora não é brigar pelo espaço de uma mulher, é convidar outras mulheres a participar e fazer com que o ambiente para essas mulheres seja um ambiente seguro. Então, eu tenho certeza que muita mulher entra na nossa comunidade ou qualquer outra comunidade, fica 1, 2, 3 eventos e vai embora. Porque em algum momento, de alguma maneira, ela não se sentiu segura. Ou ela não se sentiu amparada, ou ela não se sentiu segura, ou ninguém virou para ela e falou, cara, ninguém está esperando que você seja o novo Steve Jobs aqui, ou a nova Michelle Obama, a gente está esperando que você seja você e está tudo bem. Deixa de ser um ambiente seguro. E ela vai embora. Então, não adianta, é que nem a história do bastão, né? Não é para jogar o bastão, também não adianta eu abrir a porta, né, da arena ali, e jogar ela no meio dos leões e falar, agora é só voar. Não adianta, entendeu? Você precisa fazer alguma coisa para que aquele lugar seja adequado para aquela mulher. E aí, às vezes, a gente também não percebe que isso está acontecendo. Porque a gente já apanhou tanto para chegar ali que a gente acha que tá fácil para todo mundo. Eu cheguei, qualquer um chega. Só que não é assim. Algumas de nós chegam por teimosia, outras chegam por referência e outras chegam porque querem chegar.
mas as que estão vindo precisam de um espaço seguro e nem sempre elas encontram. E acho que fica um pouco mais fácil quando já tem a primeira ali, né? A referência é muito importante. Então, até se você quiser contar um pouco mais em detalhes como foi essa sua entrada, acho que pode ser legal. Mas a gente incentiva muito termos mais mulheres à frente de eventos, de lideranças, de ações. Acho que a gente tem que perceber também quando isso está faltando e nós, mulheres, também corrermos atrás de chamar outras mulheres, né? Porque é mais fácil eu, mulher, convencer uma mulher para vir, tipo, confia em mim, eu já passei por isso, eu vou estar lá, e fazer uma chamada especial. Então, por exemplo, só comentando um pouquinho, eventos que eu faço, normalmente eu pego mulheres que já estão inscritas, e eu mando um e-mail, mando uma comunicação específica para essas mulheres, falando: chama uma amiga, chama uma colega de trabalho, vai com a sua prima, mãe, traz a tia, vem mais gente, tipo, tragam mais mulheres para esses eventos. Então, porque a gente já quebrou a barreira da primeira mulher, né, inscrita ali, que não conhece ninguém. E aí, como que a gente incentiva essa mulher a trazer outras mulheres com ela? E isso vale para qualquer tipo de diversidade também, né? Como que a gente expande essa atuação de mulheres nas comunidades. Além disso, eu acho que a gente precisa, como mulher, se unir mesmo, abrir a porta e trazer outras conosco. Mas queria que você compartilhasse um pouquinho mais como é que foi essa sua entrada. Então, é lindo, assim, de falar, é muito emocionante até. Eu queria até pedir desculpa porque está sendo televisionado, não posso falar o nome de todo mundo, né? Porque a comunidade lá é grande. Mas tem uma pessoa assim muito especial que é o Lucas, que é o presidente, chama de presidente, porque ele está lá na comunidade tocando para frente, é o advogado que me convidou por ser advogado e saber que eu sou do meio. E uma coisa que ele falou o dia que eu fui para a comunidade, eu achei maravilhoso, olha, eu sempre quis ter uma vice que fosse mulher. E eu não achava dentro da cidade, porque as mulheres normalmente elas não se uniam aos movimentos e eles estavam tendo dificuldade. E aí quando eu cheguei, eu fui acolhida pela minha comunidade, na verdade, que era só homens. Eu fui muitíssimo acolhida. Tem pessoal aqui da comunidade, tem o Cris da Goblin, tem o pessoal do Hospital do Amor que tem o Gui da Arena, tem uma galera maravilhosa que tem trabalhado. E eles viram isso como uma importância para o município. Eles entendem o conceito de igualdade de gênero relacionado à inovação, ao empreendedorismo, como a oportunidade de fazer uma nova cultura. E em Barretos, 60% é rodado pelo empreendedorismo feminino, que não está conectado com a comunidade. Então, eles viram que as lideranças elas não estavam tendo uma vitória também do que eles queriam, do produto que eles queriam. Porque a partir do momento que você não está alcançando o maior público do município, você também não está levando aonde você queria levar o teu propósito. Então, para eles, era importante as mulheres estarem junto também. E eles sempre queriam trazer e não conseguia. Então, quando eu cheguei ali, eles acharam uma oportunidade para fazer mais eventos. Eu acho que os eventos é que motivam muito, porque o pessoal vai desconfiado e encontra essa rede segura, e aí elas entendem, não, a gente pode participar. E foi assim que a gente foi crescendo, é assim que a gente tem crescendo, e é um orgulho muito grande fazer parte da minha comunidade. E acho que é um pouco sobre isso, de pegar na mão e pensar no legado, né, meninas? A Isa viu, foi lá em Santos, a Laura também, quando a gente fez o primeiro SW da Baixada Santista, o nosso grupo de organizadores era formado por 8 pessoas. Eu era a única mulher. Porque para fazer um SW, você precisa ter participado de um SW. E não tinham outras mulheres na Baixada que haviam participado de um SW. E aí, fui como a única mulher, e ali como a única mulher, com mais 7 caras organizando comigo, travei muitas batalhas ali para conseguir impor algumas ideias e tudo, a gente conseguir debater. Inclusive, uma das ações que a gente fez deu muito resultado, que foi trazer ali para as participantes do SW um código promocional, Girl Power, onde elas tivessem um desconto maior para trazer mais mulheres para o SW, e as meninas viram, a gente tinha muitas mulheres lá.
Tanto é que hoje em dia, a nossa comunidade, graças a Deus, tem muitas mulheres poderosas. E até no acampamento que a gente foi, estávamos em 3 pessoas representando a comunidade, sendo que 2 eram mulheres, né? Então aí já traz um pouco disso dos resultados que a gente está colhendo de acordo com as ações. Porque é sempre difícil você ir quebrando as barreiras ali, mas quando você quebrar uma barreira, pensa, como que você pode facilitar um pouco o processo para a próxima que vai vir? Como que você pode ajudar uma próxima a vir com você, né? Então, acho que é também sobre isso. Ah, não, mas eu já estou aqui como liderança, está tudo bem. Não, não está tudo bem se só está você de mulher. Está péssimo, né? Está péssimo. Como que você faz para trazer mais mulheres? E as meninas viram esse resultado na prática, né? Que de uma organizadora só mulher para um evento que tinha, assim, estava, na verdade, bem equilibrado, quase 50% de mulheres, né? E os resultados acabam surgindo assim. E falando em resultados, a gente tem aí uns minutinhos finais. Eu queria que vocês trouxessem, a gente falou muito até lá no acampamento, né? Acabou virando aqui uma referência desse palco, né? Muito sobre métricas, sobre KPIs, como que a gente consegue, às vezes, medir resultados sobre o que as comunidades têm feito e impactado nos seus territórios, nas empresas locais. O que vocês entendem como resultado, como métrica, como parâmetro para que essas comunidades olhem, analisem e falem, olha, legal, vou buscar correr atrás disso, para trazer esse tipo de resultado aqui para a minha comunidade, para o meu território? Posso começar? Acho que no camp, né, trazendo do camp, a gente vai fazer um book de resultados. Então, o que foi o evento? A gente pediu também para as pessoas que estavam lá compartilharem pelo menos 3 compromissos publicamente sobre o que eles gostariam de fazer em 2023. Então, podia ser do mais básico, do tipo, apoiar, divulgar eventos, trazer mais 2 pessoas para a minha comunidade, para atuarem dentro da comunidade, quanto a compromissos um pouco mais complexos. E aí cada um foi dando um pouquinho ali de si para o movimento, né, para a construção dessa comunidade, desse legado a longo prazo. A gente pediu para 2023, mas a gente também pediu para construírem projetos e colocarem datas nesses projetos. Então, acho que isso são algumas das coisas que a gente vai ter ainda, não foi lançado. O camp aconteceu faz um mês, exatamente um mês, acho que foi dia 14 mesmo. E aí a gente ainda está finalizando essa parte de pós-evento, mas mais do que qualquer resultado momentâneo, eu acho que foi a virada de chave do tipo, a gente ainda tem muito a fazer, né? Não só os antigos, os líderes mais antigos das comunidades, quanto os novos que também puderam trocar bastante ali dentro com outras realidades. E quando a gente fala da própria comunidade, uma das coisas que eu venho fazendo também através da comunidade 645, que está entrando numa fase agora diferente, é o mapeamento do que vai acontecer em 2023 também, mas não só da comunidade, mas de todos os atores envolvidos com o fomento de startups na cidade. Então, é até uma das tarefas do Miro, da comunidade 645, para que a gente consiga ver quais são as ações programadas. E essas ações, elas são baseadas em qual pilar, né? A gente fala bastante de pilar do ecossistema também. Então, qual é a base que está faltando para a cadeira ficar de pé, para um empreendedor possa sentar e empreender muito tranquilo, bem entre aspas, naquela cidade? Então, dar essa visão de longo prazo, de construção, de que as coisas não vão mudar da noite para o dia, eu acho que também é importante trazer para cada pessoa que está se envolvendo com a comunidade de startups da própria cidade, para que ela entenda que, sim, toda ajuda é bem-vinda, mas que essa ajuda ela precisa ser mais de longo prazo, né? Uma ação, ela não transforma a realidade local, mas ela ajuda a abrir novas portas e a transformar um pouquinho. Então, bastante focado, né, nesse planejamento. Final de ano, está todo mundo repensando a vida. Não sei se vocês estão, mas eu tô super. E é legal pegar esse momento para que mais pessoas entrem na comunidade e entendam quais são
os objetivos daquela comunidade para o ano que vem e entender como que elas conseguem compartilhar e colaborar com aquelas iniciativas que estão sendo planejadas, e também seria ótimo se elas fossem escutadas, né? Quando você chega, você quer escutar mais do que falar, mas acho que você também pode propor coisas. Essa parte de passagem de bastão, ela tem muito a ver com a noção de escutar o que pessoas novas que estão chegando agora querem para aquela cidade. Enfim, tem muita coisa para ser feita, e acho que a gente vai conseguir compartilhar legal os aprendizados do camp, do Startup Camp. Eu acho que a melhor primeira métrica que a gente pode ter, além do óbvio, né, gente entrando e gente saindo, é entender o quanto cada ação reverbera. Então, como você falou, e o seu exemplo foi ótimo. A gente fez o Startup Weekend aqui, poxa, só tinha eu de mulher na organização e a gente conseguiu quase metade de mulheres no evento. Está reverberando. Essas mulheres provavelmente vão ser estimuladas a empreender ou vão buscar novas iniciativas, novas formas de fazer, de crescer. Provavelmente vão puxar outras mulheres, se elas se sentirem confortáveis para isso, obviamente, mas reverberou. Então, fazer por fazer, cara, vamos fazer um café da manhã, entendeu? Vai ser ótimo. Adoro café com leite, vai ser incrível. Mas eu acho que reverberar é o mais importante. Então, o que eu estou fazendo agora, que talvez seja só uma iniciativa, que pode ser uma iniciativa sem pé nem cabeça, está tudo bem, e o que eu quero com ela. Então, esse planejamento é sobre isso, eu acho. É sobre, legal, agora eu estou aqui repensando como eu retomo as minhas atividades, como eu escalo as minhas atividades, como eu trago mais gente, como eu formo líderes. Bacana, como é que eu vou fazer isso? Cria ali N ferramentas, coisas para fazer e tudo mais. E como que cada uma dessas coisas vai reverberar? Porque se for só um happy hour, é só um happy hour, entendeu? Qual é a chance de você estar num happy hour? Existe, é óbvio, não estou dizendo que não. Mas qual é a chance de você estar num happy hour e dali sair, cara, uma ideia de negócio incrível e virar um unicórnio e abrir uma comunidade? É muito pequena. A chance existe, mas ela é desse tamanho. Então, beleza. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? E mais importante do que o primeiro passo, qual é o segundo? Porque senão você não vai sair do lugar. Em Barretos isso funciona. A gente chama de Bruto Pode Beer. fazer. Me convida. Os nossos são os happy hours, convido todo mundo. E porque a galera lá, ela se une à toa. A cidade do interior gosta disso. A gente gosta de calor humano, a gente gosta. Por isso que a gente sofreu tanto na pandemia. E é ali que funcionam as melhores ideias. E nós descobrimos que lá no Bruto a melhor forma era essa. Então, a gente reúne a galera nos melhores lugares possíveis do município, senta, pega um projetor e vamos conversar, vamos fazer uma participativa, e funciona. Nós temos hoje 9 grupos de trabalhos, são voltados de marketing até questão de transformar modelos tradicionais em modelos inovadores, onde nós pegamos os principais agentes que têm o interesse para discutir semanalmente, e uma vez por mês a gente entrega o conteúdo para a comunidade, para ter um indicativo de quanto isso está sendo reativo. E isso tem que ser reativo no município, não só na comunidade. Então, a gente tem como métrica o crescimento de startup, o crescimento de projetos de inovação, como meetups, o quanto que os investidores estão olhando, quais redes a gente está criando com atores como o Sebrae, por exemplo. A gente participa dos grupos de trabalho do Sebrae também, para entender quais são os dados que eles têm e poder aplicar na comunidade. Então, a gente está fazendo isso com uma certa rotina e tendo isso de uma forma um pouco mais amigável, eu acho que faz diferença. Todos os grupos de trabalho que a gente faz por sinergia. E isso é muito bom, porque eu estou, por exemplo, em todos de direito. Eu estou no Conselho Municipal hoje de Ciência e Tecnologia, a gente discute o plano municipal, o plano diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o plano de cidades inteligentes, que já evoluiu para o Pro Barretos e também para o Barretos Inteligente. A gente já está vendo o reflexo no município. Eu acho que isso faz uma diferença, você aplicar o teu conhecimento com um grupo sinérgico e levar isso para a comunidade num cenário mais aberto. Isso traz para você a informalidade, te tira daquela classe de obrigação, deixa mais leve e acaba até trazendo assim motivação para o pessoal estar junto. Meninas, pena que tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando aqui na nossa reta final.
E eu gostaria de pedir para que vocês deixassem uma mensagem para as outras comunidades. Que mensagem que vocês deixam aí como um aprendizado, né, do que vocês já viveram, né, de aprendizado, aquilo que motive, né, elas a continuarem em frente. A gente sabe que essa retomada é complexa. Então, que mensagem vocês deixariam para outras comunidades do estado de São Paulo e do Brasil aí? Difícil. Eu poderia resumir em 4 palavras, assim. Eu acho que é inclusão. Mais importante é pensar em como incluir mais pessoas e como fazer com que essas pessoas fiquem. Acho que propósito. Se você não tem cara, você provavelmente está vivendo uma vida vazia, então acho que é um bom momento para entender o que você quer e o que você pode conseguir e ajudar o grupo a conseguir também. Cara, eu diria empatia, fundamental para receber as pessoas que são diferentes da gente, porque é muito mais fácil olhar para o outro, apontar e achar estranho, né? E não vou dizer resiliência, mas é constância. Então, se manter. Cara, eu não acredito em resiliência, eu acredito em antifragilidade, porque quando você é resiliente, você dobra e volta para onde você estava, mas quando você é antifrágil, você dobra, aprende e vai para frente. Então, eu acho que é mais importante, não que esteja errado, mas eu acho que a antifragilidade te deixa mais forte e é mais potente, assim. Mas eu diria que constância, porque às vezes você está exausto e a comunidade dá aquela injeção de energia que estava faltando. Se você não tem constância, você esquece dessa energia. E aí esfria para todo mundo, sabe? É maravilhoso. Não tinha visto ainda essa definição, mas aumentei minha definição agora. Amei. Não, é ótimo, gente. Eu acho que é bem isso, é não desistir. Eu acho que esse é o melhor recado que a gente tem para qualquer comunidade. Não desista, não desista. Vamos reinventar, vamos pivotar, vamos continuar. As mulheres, principalmente. Às vezes, se você não está se sentindo abraçada, faz o que eu fiz. No primeiro momento que eu fui, eu cheguei convidada, mas eu me sentia coada com aquele monte de homem. E uma hora eu cheguei neles e vim aqui, ó. Se vocês olharem, parece o Texas, numa cidade de Barretos, onde é paternalista, e um nome Bruto. Eu falei, gente, Bruto, como é que vocês querem que as gurias estejam aqui? Né? E aí os meninos foram explicar, não, é porque a gente é resiliente, porque aqui teve a dificuldade da inovação. Eu falei, mas ninguém vai entender. A gente é menina, a gente precisa de apoio, pede o apoio da comunidade, leva a dificuldade, leva para eles o que você precisa para estar na frente. E eles compraram a causa, eles estão colocando aqui, eles estão apoiando, tem gente da comunidade apoiando aqui, e é importante que as mulheres se posicionem, porque hoje a gente é minoria. Se colocar no cenário geral, 33% das mulheres que são lideranças, e 62% não têm igualdade com os homens na mesma posição. Então, a gente precisa também mostrar para eles, falar da nossa voz, né? Então, a comunidade em si acolha, homens acolham, porque vocês são importantíssimos nesse processo, eu sei pela minha comunidade, gratidão. E, mulheres, vamos para cima, porque eu acho que a gente faz toda a diferença. Isso eu tenho certeza. Recados finais, isso é sempre difícil. Olha só. Além do que a Laura já falou, além do que a Ju já falou, eu queria deixar o recado de que comunidades de startups existem para apoiar empreendedores. Às vezes empreendedores de startups, né? Tanto startup digital quanto startup científica. Às vezes a gente acha uma galera, se identifica com a galera, mas às vezes o nosso propósito não é exatamente aquele. Cria a sua comunidade. Se o seu propósito não for apoiar empreendedores, eu acho que você acaba levando a comunidade a discussões que às vezes são cansativas, às vezes não são bem vistas. Então, entenda para você o que é estar ali, o que é, na sua visão, dar apoio para quem quer tirar o negócio do papel. Então, a gente, às vezes, confunde também o que é uma comunidade. A gente até usa um termo, às vezes, um pouco errôneo, né? Quando a gente fala de comunidade, mas está querendo falar de ecossistema. São terminologias diferentes, que têm significados bastante diferentes. Mas a gente coloca, às vezes, tudo no mesmo bolo.
Mas foquem nisso. Acho que a ação fala mais alto do que qualquer outra coisa. Não percam tempo discutindo 1000 versões de alguma coisa. Vai lá, testa, faz, vê os resultados. Acho que a gente tem que trazer a mentalidade de startup para as comunidades de startups também. Então, o recado que eu queria deixar é esse. Tragam a mentalidade de startup, de testar, errar, aprender, para a comunidade de vocês também. E aí a gente sabe que não existe inovação sem diversidade. Então, o quanto aquela startup vai conseguir crescer se não for diversa. A mesma coisa vale para a comunidade. O quanto a gente vai conseguir ter mais mulheres, mais pessoas pretas, essa diversidade até etária, né? Então, quantas pessoas ricas de conhecimento não chegam perto da comunidade, porque acaba sendo uma galera muito jovem ali, querendo fazer Startup Weekend. Eu amo Startup Weekend, né? O SW, sou facilitadora do SW também, então, tipo, minha vida mudou muito por conta do evento. Mas como que a gente agrega mais pessoas e cria outras soluções para quando a gente está olhando ao apoio ao empreendedor de base tecnológica ou científica? Acho que esse olhar, essa visão é bem importante para a gente não desviar o foco. Mulheres, muito obrigada. Muito obrigada. Acabou o nosso tempo. Muito obrigada. Vamos aplaudir essas mulheres maravilhosas aqui, que têm feito a diferença nas suas comunidades e além delas, né? Porque a gente faz muito desse cross aí, esse networking, essa troca entre as comunidades. E também depois pesquisem também um pouco mais nas mídias sociais. Caçem lá, Comunidade 645, Abrupto Valley, 011, Caiçara Valley. Acho que é super importante a gente conhecer um pouco mais as outras comunidades e se conectar. Muito obrigada, mulheres. Obrigada. Oi? Nossa. Mundial da Saúde, 466 milhões de pessoas no mundo possuem deficiência auditiva ou surdez. E para uma parcela expressiva desse público, a comunicação escrita não é o suficiente para um bom entendimento.